Rio Quatro Linhas, agora chegando com o Mengão, o mais querido do Brasil, só love, só love. Faltou o gol do só love, do Wagner Love, mas o Flamengo conseguiu uma vitória, mais uma vitória contra o Nova Iguaçu, e aí tem todas as chances de se classificar para a Taça Guanabara. Tem que vencer o Resende. Vamos falar sobre o jogo que aconteceu no domingo. Flamengo e Nova Iguaçu, um público razoável em Macaé. Sim. Estava falando até no bloco inicial. Mais público em Macaé do que no Engenhão para Vasco e Fluminense, né? Estranho, isso é estranho, Fernando. Isso é estranho. Isso é muito claro que o jogo de Macaé, 5 horas da tarde, região dos Lagos, aí próximo ao Carnaval, aumenta aí a população de Macaé, aumenta. Agora... Mas aumenta mais agora, né? Isso. Essa semana agora, que o pessoal tá indo pra lá, tal. Agora, 7h30 da noite, domingo, o cara tem que acordar cedo, segunda pra trabalhar, acordar 5 da manhã pra trabalhar. Tô pensando naquele trabalhador, na maioria que acorda cedo pra trabalhar, é complicado, cara. 7h30 da noite... Mas 7h30 da noite ainda dá pra voltar pra casa e chegar em casa umas 11, digamos assim. É difícil. É estranho mesmo. Não é tão ruim. É estranho esse público. Esquisito. Falta de apelo, porque sabe que esse jogo não é um jogo de título, não é um jogo que vai ter tanta importância assim, apesar de foi para o Fluminense, praticamente não eliminou matematicamente, mas tem chances remotas. Numa situação difícil o Fluminense, né? Isso. Mas enfim. É isso, público pequeno, mas o Flamengo teve um público razoável e o jogo também, apesar do sol, eu pensei que o jogo ia ser mais devagar, Fernando. Me surpreendeu a correria, né? O Flamengo correu, assim como o Nova Iguaçu também correu. Exatamente. Os times fizeram uma partida corrida, um jogo teve momentos interessantes. Teve sim, o jogo foi bom. O jogo foi bom sim. Principalmente o primeiro tempo, né? No segundo tempo o jogo foi bom até o segundo gol do Flamengo. Depois os dois times acho que cansaram um pouco, tal. Aí o jogo caiu um pouquinho. Vamos falar do primeiro tempo, citando alguns lances aqui. Vamos. Aos 3 minutos do primeiro tempo, primeiro contato com o David, né, o Wagner Love, né? Falta de comunicação, um deixou para o outro e a bola passou. Normal no início de parceria, né? O Wagner Love e David que estão se encontrando. Com certeza. Mas você veja que os dois, eles já se entenderam um pouquinho, né? Nesse primeiro jogo. Isso, aos 13 minutos eles se entenderam. Por quê? Love faz a boa tabela com o Ronaldinho Gaúcho, chuta para o gol. E era para ser gol do Love, mas a bola o goleiro rebateu e o David estava lá para marcar. Tava na hora certa, no momento certo. Exatamente. Esse até a minha avó faria. Não sei se a sua avó faria do jeito que o David fez, né? Estufando a rede do Nova Iguaçu. Mas, com certeza, Mas foi uma jogada muito bonita, né? Do Wagner Love com o Ronaldinho, né? O Wagner Love começou, né? Driblando o zagueiro do Nova Iguaçu, depois passou pro Ronaldinho. O Ronaldinho deu um daqueles passes bonitos dele, né? Por cima da zaga. O Wagner bateu pro gol, né? Cruzado. Aí o goleiro defendeu. Não tinha muito como, né? Assim, jogar para muito longe. E aí sobrou pro David, né? Fernando, o David fez o gol. Fernando, Ronaldinho é mais Ronaldinho meio atacante do que segundo atacante? Olha, o Flávio, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque o Ronaldinho, ele, historicamente na carreira dele, ele nunca jogou muito como atacante, entendeu? Ele só jogou realmente como atacante na seleção brasileira no início da carreira dele, né? Lá no pré-olímpico de 2000 e agora no Flamengo em 2011, né? E ele sempre jogou como meio de campo recuado, né? Como quarto homem de meio. Então ele realmente o futebol dele desabrochou mesmo como meio de campo, entendeu? Como quarto homem de meio. Realmente ele é mais Ronaldinho assim.
entendeu? E na verdade o Flamengo estava precisando de um outro atacante para jogar do lado do David. O David estava ficando muito isolado. Tá certo, Fernando, tá certo, com certeza. E também concordo com você, o Ronaldinho é mais Ronaldinho, sendo aí o quarto homem de meio campo, meio atacante, podendo, claro, uma pressão ser o terceiro atacante, sendo, claro, um jogador que vem de trás. Com certeza, para confundir a marcação do adversário também. Isso, e claro, aqueles passes fora de série. 19 minutos, perigo, Zambi corta para a direita e tenta o chute fora da área. Felipe faz boa defesa. Felipe mais uma vez mostrando regularidade, né? É verdade, o Zambi representou tanto perigo pro Flamengo que o Joel mandou torear o Zambi, né? Mandou cercar o Zambi, né? E não é Zambia não, que a gente falou antes, é Zambi. Bom jogador esse Zambi, viu? Aliás, o time do Nova Iguaçu todo é bem armadinho, bem montado. Aliás, desde o ano passado, né? Que a gente já vinha falando isso. Com Cortez iniciando no lateral esquerdo, no ano passado. Cortez e o William Barbio também, que hoje é do Vasco, né? E tá virando um núcleo aí uma vitrine, né, pros grandes do Rio. Exatamente. E do Brasil, né? Porque o Cortez hoje é do São Paulo, né? O próprio David, né, começou no Nova Iguaçu. Mas aí o David já... E o Ayrton também. Pois é, o Ayrton. O Flamengo viu o Ayrton no Nova Iguaçu. Exatamente, mas aí o David e o Ayrton já fazem parte de uma outra geração. Geração do Zinho. Da geração do Zinho e do ano que o Nova Iguaçu subiu para a primeira divisão, mas caiu, né? Depois ele subiu de novo e agora tá no segundo ano seguido, sei lá. É a laranja da Baixada. Aos 15 minutos, é o Renato sofrendo falta na entrada da área. O meia chutou forte, o goleiro colaborou um pouquinho, mas tá lá. Esse colaborar um pouquinho, aquela bola vai estar lá nas quadras, ali debaixo das linhas ali, para ver se é fácil aquela bomba do Renato. Não é muito fácil, né, o Flávio? Mas eu acho que esse colaborou um pouquinho, foi educado do jornalista, né? Eu acho que ele colaborou mais do que um pouquinho, colaborou muito pro segundo gol do Flamengo, entendeu? Não é fácil não, porque foi um chute forte. Mas se o goleiro tivesse com a mão, tivesse pulado na hora certa, ele certamente faria a defesa, entendeu? Mas realmente reconheço que não é fácil não, tá? Mas se ele tivesse pulado na hora certa, ele faria a defesa. Então foi isso, o Flamengo batalhou, fez os 2-0, depois, né, tirou um pouquinho o pé, né, pensando no Lanús. O Flamengo ele já tinha tirado um pouquinho o pé depois que fez 1-0, né? Mas, assim, digamos que o Flamengo estava jogando a 100% até fazer 1-0. Depois ele passou a jogar a 60%, né? Depois ele voltou no segundo tempo a 80%, fez o gol e tirou o pé, ficou a 40% e tal. O Nova Iguaçu, ele melhorou depois que tomou o gol do Flamengo, né? Tanto é que o Zambi levou perigo, até mesmo o Leandrão levou perigo, né? Depois que ele levou o primeiro gol. Depois que o Nova Iguaçu levou o segundo, aí também o Nova Iguaçu passou a não levar mais tanto perigo assim. Mas também, depois que o Flamengo fez 2-0, teve um lance na área que o David agarrou o Leandrão. Foi pênalti. Pênalti claro. Pênalti claro, que o juiz não deu. Mas... Então já são 3 pênaltis. 3 pênaltis não, porque um a gente vai discutir no Vasco Fluminense. Aí 2 pênaltis claros na rodada, aí pelo menos dos times grandes que não foram marcados, né? No jogo do Flamengo e, claro, no clássico Vasco Fluminense. Mas na verdade, a gente vai discutir também no Vasco Fluminense e vai ver que as posturas do Nova Iguaçu e do Fluminense foram bem diferentes. O Nova Iguaçu não reclamou muito. Reclamou o normal, mas não reclamou muito não. Agora o Fluminense não. O Fluminense reclamou demais, exagerou na reclamação. Tinha razão? Tinha, mas exagerou, entendeu? Mas também o Fluminense, vocês vão ver que ele vai ter outros motivos também para reclamar. Tá certo, Fernando. O próximo bloco então tá recheado, né? Continuando nesse jogo, então o Flamengo aí fez 2-0 e
manteve aí mais 3 pontos, o que não deixou ele na zona de classificação. Precisaria de 4 gols, não é isso? Precisaria o Flamengo fazer mais 3 gols. Ganhar de 5-0 no Nova Iguaçu. Não, na verdade ele precisaria de mais 4, na verdade. Porque se ele fizesse mais 3 gols, ele teria saldo 10, né? Teria 10 gols pró e nenhum gol contra, teria saldo 10. Só que o Botafogo tem saldo 10 também, e ele tem 14 gols pró. Entendeu? E aí o Flamengo precisaria passar o Botafogo em termos de saldo de gols. Tinha que ser 6-0 a vitória. Teria que ser 6-0, exatamente. Mas isso também foi gerado porque o Flamengo ganhou só de 1-0 do Madureira, né? Na rodada anterior. E teve 3 empates seguidos em 0-0. Mas isso também, o Botafogo também teve 3 empates seguidos, né? Mas aí o Flamengo só ganhou de 1-0 do Madureira. Enfim. Esse foi o grande problema. Mas, Fernando, Papai Joel, 100% de aproveitamento. 2 jogos e 2 vitórias. Pois é. Papai Joel is back, né? Papai Joel tá de volta. Então, quer dizer, e ele realmente, você veja que o Flamengo já tá começando a ter uma cara no sistema defensivo, né? O que é bom já para o jogo contra o Lanús. Né? Eu reparei, Fernando, cedendo poucos contra-ataques, né? Exatamente. É a cara do Joel. Exatamente. Isso para Libertadores é bom. É ótimo, com certeza. Eu acho até que o Flamengo contratou o Joel pensando exatamente na Libertadores, entendeu? Pensando na Libertadores, por quê? Porque o Joel é um treinador que fortalece o sistema defensivo e também é um treinador que pensa no ataque. Porque muita gente pensa, ele gosta de jogar atrás. Mais ou menos, ele gosta até de um sistema defensivo forte. Mas ele também gosta de jogar no ataque. De agredir, pois é. Haja vista a tropa de elite do Flamengo também, que ele montava o time mais atrás no início, depois ele soltava o time no segundo tempo. Tá certo, Fernando. E agora, o que o torcedor do Flamengo, o torcedor quer saber é a lista oficial para a Copa Santander Libertadores. Fechadinha a lista agora pro ouvinte Rio 4 Linhas. Goleiros, aí você vai comentando, tá, Fernando? Felipe, Paulo, Vitor e César. Bom, os 3 goleiros são muito bons, né? O Felipe tá numa fase sensacional, né? O Felipe vem de 4 jogos sem levar gol, né? E nos 5 jogos no ano ele só levou 2 contra o Real Potosí, né? E mesmo assim, descontada a questão da altitude, né? Então, realmente, o Felipe vem numa fase muito boa. Paulo Vitor não levou nenhum gol na temporada, né? Nos jogos que fez com o time de juniores, o time de reserva, né? E o César, então, né, nem se fala na Copa São Paulo do ano passado e também nos outros jogos que ele fez, né? Com o time de juniores, né? Tá certo, Fernando. Então aí o Flamengo bem servido. Você acha que o Mano já pode ficar de olho no Felipe, dar uma chance? Olha, rapaz, eu acho que o Brasil tá bem servido de goleiros, mas eu acho que ele podia ficar de olho no Felipe, viu? Porque o Felipe realmente ele vem mostrando jogo após jogo que ele vem evoluindo, entendeu? Porque no Corinthians ele gostava de chamar atenção pra ele, não sei o que e tal. No Flamengo não, no Flamengo ele tá mais calmo, mais tranquilo e continua sendo bom goleiro, né? Amadureceu, né? Essa palavra. Laterais então para Libertadores: Léo Moura, os titulares Léo Moura, Júnior César, Galhardo e Magal. Bom, Léo Moura tá num ano muito bom, né? Um começo de ano muito bom. E ele próprio falou, né, que esse ano tem que ser o ano dele. Então, quer dizer, ele tá consciente de que ele tem que melhorar em relação aos outros anos. Júnior César, ele só não tá indo melhor porque ele não tem um jogador no meio de campo para ajudá-lo, né? O Léo Moura tem o Luiz Antônio, tem o Williams de vez em quando. O Júnior César não tem um jogador de meio de campo com tanta vitalidade, mas
se você veja que ele tá no Flamengo, ele tá num nível um pouco acima do que eu imaginava. Entendeu? Ele tá melhor. Galhardo é um bom lateral, mas assim, o Galhardo precisava ter um pouco mais de jogos, né? Para poder a gente avaliar com mais clareza. E Magal, então, mais ainda, né? Porque o Magal, ele só disputou jogos com o time reserva, né? Então é complicado. Agora com o time titular vai ser um pouquinho mais fácil. Mas é ou não é melhor que o Rodrigo Alvim? Ah, qualquer coisa é melhor que o Rodrigo Alvim, né? Qualquer coisa. Até o poste é melhor do que o Rodrigo Alvim, né? Agora, em relação ao Galhardo, ele tirou a vaga porque quem estava jogando com o Lopes Júnior era o João Vitor. O João Vitor voltou para o time de juniores, né? Isso, voltou para a base. O João Vitor foi bem, ao meu ver, nos jogos que fez, né? Mas eu acho que o João Vitor é muito jovem. Galhardo tem mais cancha, né? Tem mais experiência. Um pouco também. Galhardo já seria um pouco arriscado, né? Mas o Flamengo não contratou ninguém para a reserva do Léo Moura. Nem tentou, aliás, eu acho, né? Então, o João Vitor, então, seria arriscadíssimo, né? Tá certo. Os zagueiros. Pra Libertadores. Agora os zagueiros. Atenção pros zagueiros, tem novidade aí. O Wellington David Braz, figurinha repetida. Gustavo, que foi aquele jogador do Boa Vista, que foi contratado pro Flamengo, né? Ele é muito forte, né? Mas ainda não se firmou. E Marcos Gonzalez. Essa é que é a novidade, né? É o jogador da Laú, né? O Laú que foi aí... campeão da Copa Sul-Americana. Isso, que eliminou o Flamengo, né? 2010 e 2011, eliminando por 2 anos seguidos o Flamengo. Eliminou da Libertadores em 2010 e da Sul-Americana em 2011. O Algoz, né? Um jogador do Algoz, Marco Gonzalez, né? Reforçando a zaga rubro-negra. Bom, tomara que o Gonzalez já possa jogar diante do Lanús, né? Condições ele já tem, né? Condições ele já tem. Agora vamos ver se fisicamente ele pode jogar contra o Lanús. Porque realmente contar com o Wellington e David Braz contra o Lanús vai ser complicado, né? Então o Flamengo pode ter futuramente aí 3 jogadores estrangeiros no time titular, hein? Podemos ter Marcos Gonzalez, Maldonado e Botinelli. Pode, pode, com certeza. De repente ele pode deixar nesse jogo, entendeu? Contra o Lanús, se o Joel resolver escalar o Gonzalez, entendeu? Porque o Maldonado já foi titular contra o Nova Iguaçu, né? O Botinelli vai ser titular contra o Lanús. De repente, se ele escalar o Gonzalez, também, né? E outra observação aqui, antes de fechar aqui a lista, falando dos meias, dos volantes, dos meias e dos atacantes, o Luiz Antônio ele não foi bem, ele errou muito passe, né, no jogo contra o último jogo com o Nova Iguaçu, foi vaiado. Exatamente. O Luiz Antônio, que é um bom jogador, na minha opinião, acho que foi um momento, acho que não merece mais oportunidades. Lógico. O Luiz Antônio que foi importante também nos jogos do Flamengo do ano passado, do Brasileirão, né? E foi importante também na derrota pro Potosí, né? Apesar do Flamengo ter perdido, ele foi importante naquele jogo. Não só porque fez o gol do Flamengo, não. Isso, ele tá selecionado. Volantes. E o Luiz Antônio, lembrando, né? O Luiz Antônio que foi muito bem naquele jogo Santos 4, Flamengo 5 na Vila Belmiro. Jogo histórico. A jogada do primeiro gol do Ronaldinho, né? Tá certo. Volante Williams, Luiz Antônio, falamos agora, Ayrton, Muralha e Maldonado, são os volantes do Mengão. Bom, o Williams que teve pra sair agora, essa semana, né? Saiu uma notícia de que o Flamengo trocaria o Williams, era o Alex Silva. Que não tá relacionado, hein? Que não tá relacionado pelo Y do Santos, né? Que aliás seria uma boa, né? Também. É verdade. O Williams ou o Alex Silva, sei lá, qualquer um dos dois que fosse embora, pra mim seria uma boa pra trocar pelo Y, né? Que o Y sabe sair jogando, erra poucos passes, enfim. O Williams, ele, além de não saber sair jogando, ainda faz muitas faltas. Mas parece que o Joel já tá entrando no esquema, hein? Já fez uma boa partida
na minha opinião, fez uma partida... Melhorou, com certeza. Tomara que o Papai Joel dê jeito nele, né? Que nem fez com o Torozinho, né? Então, vamos lá, continuando a lista. Meias, meio campo, né? Meio atacante. Renato, Botinelli, Tomás e Camacho. Os meias, infelizmente, não tinha muito como fugir disso, né? Não tinha muito como fugir desses 4 aí. Bom, você poderia botar o Adrian, né? Mas no lugar de quem? Né? O Camacho vem jogando mais do que ele. O Tomás também, desde o ano passado, né? O problema é o Botinelli. O Botinelli é muito inconstante, né? E o Renato também, né? Mas o Renato tem uma coisa, o Renato é experiente. Com certeza. O Renato tem cancha de Libertadores também. E é o único experiente aí. Botinelli, Tomás e Camacho são jovens, né? O Botinelli um pouquinho mais experiente, mas Tomás e Camacho são garotos, né? São meninos. Ainda mais o Tomás. É verdade. O Botinelli jogou na Universidade Católica, né? Então ele talvez tenha experiência de Libertadores. E outra coisa importante é que na lista o Ronaldinho tá como atacante mesmo. Tá como atacante. Mas o Joel não deve usá-lo como atacante, não. Pelo menos se a gente for levar em conta o esquema do jogo contra o Nova Iguaçu. Fechando a lista, Ronaldinho Gaúcho, os atacantes, né? Ronaldinho Gaúcho, David, Negueba, que é o novo filho do Joel, Wagner Love e Lucas. Diego Maurício tá de fora, né? Surpreendente. Surpreendente, né? Surpreendente, sim. Mas se você for levar em conta, o Diego Maurício tá voltando agora de contusão, né? Então é meio complicado você arriscar escalá-lo agora, né? O Lucas, pelo menos, ele já tá jogando no time B, né? Já estava jogando no time B, então já é uma coisa mais garantida. E o Lucas é bom jogador. Já venho falando isso aqui desde o ano passado, tá? O Negueba é aquela coisa, né? Velocidade e tal, é ótimo, é um jogador muito bom também. E é aquela coisa, né? Eu colocaria o Negueba desde o início no jogo lá na Argentina. Mas o Joel vai fazer uma coisa boa também, vai botar o Botinelli no início. Você acha? A pessoa tá falando isso, mas eu, na minha opinião, eu acho que deve manter o mesmo time que fez 2-0 contra o Nova Iguaçu. Ronaldinho, David e Wagner Love. Wagner Love tá fora do jogo. Ele tá suspenso, esqueci, realmente. Ele foi expulso no jogo. Foi expulso. Universidade do Laú, Chile. né? Universidade do Chile, isso aí. Universidade do Chile. O jogo da eliminação. O jogo da volta. Jogo que o Flamengo ganhou 2-1 lá no Chile. Só que o Montijo estragou. Com um dos gols do Wagner Love, né? Um passe espetacular do Adriano de bicicleta, né? E agora, Fernando, a polêmica aí nas redes sociais, já está, são não sei quantos mil acessos aí para o apelo do Volta Imperador. O Corinthians, né, tem contrato com o Adriano até o meio do ano, esse ano, né, meio de 2012, o que possibilitaria aí o fim do contrato, o rompimento aí, o término do contrato, sem nada de multa, o Adriano ficar livre para escolher o futuro dele. E aí a briga é grande, aí o apelo do torcedor rubro-negro nas redes sociais tá uma febre, Fernando. Olha só. Volta Adriano, o Império do Amor. O Império do Amor que reinaria não só em campo, né? Reinaria na noite também. Esse que é o problema, né? Império do Amor, Ronaldinho Gaúcho e Léo Moura. E o Williams, já pensou? Esse quinteto na noite? Que beleza que seria? Esse é o problema, né? Turma do Barulho. A turma do Barulho. Entendeu? Seria terrível. E os 5 que a gente conhece, né? Fora os jogadores que a gente não sabe se saem à noite ou não, né? E o Felipe também, que eu tô esquecendo também, né? Também tá na turminha? Mais calmo agora, mas também é outro que gosta também, né? Então, é complicado, né? Eu, particularmente, o Adriano de 2009 eu quero, tá?
Eu, como comentarista... Mas estamos em 2012, Fernando, tem que ser curto e grosso, e aí? O de 2011, que foi o último que jogou, né? Não quero, porque o Adriano é um Adriano completamente fora de forma, entendeu? É um Adriano que ficava parado lá na frente, se movimentava pouquíssimo, entendeu? E já não fazia... Era praticamente inerte em campo. Esse Adriano eu não quero, não. O de 2009, o comentarista Fernando Diniz quer. Não existe entendeu? mais 2009. Agora tem um 2012. Você quer o Adriano em 2012? Não. Olha, não. Fernando, polêmico aí, Não, então. Porque o Flamengo já não precisa tanto dele. Tem Wagner Love e tem David no ataque. Entendeu? Pois é, iria... Já basta. Entendi, Fernando. A minha opinião eu falei pra você ser curto e grosso, eu também tenho essa dúvida, né? Esse ponto de interrogação, até que ponto o Adriano pode ser útil pro grupo, né? O que aconteceu em 2009, claro. É porque, ô Flávio, porque existem jogadores que só jogam bem em um determinado clube, né? A gente falou aqui da possível negociação do Y pelo Alex Silva, né? O Y começou muito bem no Flamengo, tal, 2004, né? Fez um ano bom, não sei o que. Saiu, rodou, não jogou bem, né? Em praticamente nenhum clube que ele esteve. Voltou pro Flamengo, jogou bem de novo, 2007, 2008. Aí depois saiu, rodou, tá no Santos e não tá bem. Entendeu? Existem jogadores. O Edmundo, por exemplo. A relação dele com o Vasco e com o Palmeiras também era muito intensa. Ele praticamente só jogou bem no Vasco e no Palmeiras. E fez um bom ano no Figueirense. Ponto. Já em fim de carreira. Já em fim de carreira, pois é. Entendeu? Então, será que esse é o caso do Adriano? Não sei. Entendeu? Eu não tô citando... Você vê que eu citei dois jogadores de estilos, a princípio, bem diferentes. Eu não acho que o Ibson esteja mal no Santos, né? O Santos está, num todo, ainda se estruturando para a Libertadores. O pensamento do Muricy é a Libertadores. Ele não, mas isso eu tô levando em conta, Flávio, desde o ano passado pra cá. Sim. Né? Que aí ele jogou no time... O time que estava descansando, né? Projetando o sacode. Exatamente. O avassalador 4-0 do Barcelona. Tava treinando pra ir pra... Como é que se diz? Pra forca. Exatamente. Enfim, mas... Claro, se tomasse 4-0 e não descansasse, também iam falar, né? Então o Muricy, não vou tão criticar o Muricy. Tanto não, já passou. Então 2012 é uma nova chance que o Santos tem. Claro que outros clubes também vão querer, né? O Flamengo vai querer, o Vasco vai querer, o Fluminense vai querer, o Inter vai querer também ganhar a Libertadores 2012. Com certeza. Até porque é o objetivo do ano desses clubes, né? Com certeza. Não é... Também vai passar a ser depois, lá no final. Mas agora não é o Brasileirão, é a Libertadores o objetivo. E Fernando, seu recado final do Flamengo? Bom, meu recado final no caso do Flamengo. Bom, o David tá falando na internet que o Flamengo quer sufocar o Lanús. Bom, tomara que isso aconteça, né? Porque realmente vai ser um jogo bastante difícil pro Flamengo lá na Argentina. E olha, se der empatezinho, é um bom resultado lá, viu? E o Joel, pelo jeito, vai querer não perder o jogo. Eu acho que o Joel não tá muito errado não, viu? Tá certo, isso é perigoso. Querer empatar é a chance para uma derrota. Mas claro, tem que se resguardar, não pode dar mole, não pode abrir demais para o Lanús na Argentina. O meu recado final vai para o Wagner Love, reestreando com muita emoção aí no Flamengo, dando beijinho no Ronaldinho Gaúcho. Eu acredito que agora o time, o grupo, né, com o Joel Santana, o Wagner Love chegando, esteja em paz, né? Ainda não é o Império do Amor, porque não tem o Imperador, mas a relação está melhorando em relação ao clima do grupo. Ô Flávio, faltou Cole, né? Mas sobrou passista, né? A irmã dele estava lá. A irmã dele é passista da Portela, então. Musa da Portela, né? Então, faltou gol, mas sobrou passista. Clima de amor.
no Flamengo é importante porque o grupo é importante, né? Ter o grupo, não adianta só ter bons jogadores se os jogadores não se gostam ou que se não tem uma identificação com e faz um time ali. Então é importante também essa união do grupo. O Joel também chegou para isso, né? Não só pela sua experiência de armar times, né, que podem jogar ser competitivos na Libertadores, apesar de não ter ganho ainda essa competição, mas é o Wagner Love chegando aí para ficar no Flamengo por um bom tempo. Ele quer fazer história no clube e, claro, na trilha do momento, né, o sucesso de Claudinho Bochecha. Atenção, ouvinte, Rio 4 Linhas. A música Só Love de Claudinho Bochecha, porém a versão é diferente. A versão foi uma versão gravada no Pier 31, né, um lugar, né, uma bar e cantoria, né, uma casa de videokê, vou chamar assim, casa de videokê em Jurujuba, Niterói. A versão cantada pelo apresentador Flávio de Sá, quem vos fala, e mais o meu parceiro musical não é o Fernando Diniz, é o Dinho Portugal, cantando junto Só Love, Só Love. Você gosta do Claudinho Bochecha? Gostava do Claudinho Bochecha? Não, Bochecha. O Claudinho infelizmente faleceu também, a dupla. É verdade. Separando a dupla, mas você curtia os dois? Gostava. Apesar de eu não gostar do estilo deles, né, do funk e tal, gostava de muitas músicas deles, sim. Acho que as músicas deles foram revolucionárias para a época, né? Porque o funk não era tão, assim, como é que se diz? Tão apologético para para a sensualidade. Era hoje apologia. né? Não, tinha uma certa apologia à sexualidade, mas a música deles não. A música deles não tinha apologia à sexualidade. Eram letras românticas. Era romântica, tal, e realmente eram letras muito bonitas as músicas deles. Por isso que eu gostava. Tá certo. Na trilha do momento, Só Love versão com Flávio de Sá e Dinho Portugal, gravada ao vivo no Pier 31, cantando no videokê. Valeu! Quero de novo com você e apagar com luz para iluminar meu coração. Primeiro, demais em meu prazer, naquele lugar para sempre usar as mãos. Então, quero de novo com você e apagar com luz para iluminar meu coração. Primeiro, demais em meu prazer, naquele lugar para sempre usar as mãos. Então, sabe que são só, 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 só.